Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vocês que estão assistindo mais uma aula da Escola Bíblica, que deixou de ser dominical e passou a ser semanal, né? Agora você tem o privilégio de assistir a aula o dia e o horário que você puder, né? Porque nossas aulas ficam gravadas no nosso canal do YouTube e elas são publicadas todos os domingos a partir das 17 horas, mas ficam lá permanentemente. Então você tem a oportunidade de assistir na hora que você puder e quiser. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 5 de Mateus. O Evangelho de Mateus é um evangelho bastante didático, né? Porque ele vem na sequência realmente do acontecimento dos fatos na vida de Jesus. Na aula passada, nós vimos sobre o batismo e a tentação de Jesus, que serviram de uma preparação espiritual, né, para o início da sua vida pública, né, do seu ministério público. Então, após ter passado os 40 dias e as 40 noites no deserto e ter sido tentado por Satanás, Jesus estava espiritualmente pronto para dar o início a sua vida pública, para começar a espalhar o seu evangelho, as boas novas, a fazer sinais e prodígios e a falar, né, do reino de Deus, até culminar com a sua crucificação e ressurreição, que era o objetivo da sua vida aqui na terra, né? Então, assim que ele sai do deserto, né, ele caminha pelo mar da Galileia, junto ao mar da Galileia, né? E ele começa a pregar. Então, no capítulo 4 ainda, no versículo 18, ele diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então esses foram os primeiros discípulos que ele convocou. Dali ele passou e viu outros dois irmãos, versículo 21. Tiago, filho de Zebedeu, e João, que estavam no seu barco, em companhia de seu pai. E ele disse: segue-me. E no mesmo instante eles o seguiram. E a Bíblia diz que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Lunáticos pessoas com problemas mentais, né, que eles consideravam lunáticos. E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, é uma coisa que a gente percebe que logo após a sua tentação, ele estava pronto, né, para começar a exercer a sua missão aqui na terra. E não demorou para que as pessoas começassem a o seguir, né? E ele conseguiu arrebanhar multidões. A princípio, a gente sabe, né, que essas multidões que o seguiam estavam em busca de quê? Da palavra de Deus? Nem sempre. Estavam mais procurando, né, cura para suas enfermidades, solução para seus problemas, né? E quando ele fazia essas curas, esses milagres, esses sinais prodígios, isso levava as pessoas a chamarem outras e outras e outras, e assim multidões o seguiam por toda a Galileia e Jerusalém, e toda aquela região da Síria, Decápolis, Judéia, como a gente leu aqui. E aí chegamos ao capítulo 5, né? Que Jesus viu as multidões, subiu a um monte e começou a pregar. Meus irmãos, meus amigos, esses próximos capítulos, o 5, o 6 e o 7, né? Fazem parte daquilo que nós chamamos de Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o mais importante sermão registrado no Novo Testamento, né? Por que ele é mais importante?
ele é bastante longo, ele abrange uma série de assuntos, uma série de ensinamentos. E é também nesse sermão que nós vamos ver muitas vezes Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Então em vários momentos ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, tentando fazer, como a gente viu na introdução do livro de Mateus, aquela ligação entre o Antigo Testamento, as profecias, a lei e o que ele agora estava fazendo, tentando mostrar, principalmente ao povo judeu, né, que ele era o Messias enviado, o Filho de Deus. E esse sermão, só no capítulo 5, nós encontramos essa série de assuntos aqui. E ainda temos o capítulo 6, o capítulo 7, então praticamente tudo que se relaciona ao relacionamento do homem com Deus e do homem com seu próximo está incluído aqui nesse Sermão da Montanha. É basicamente como deve ser a vida daquele que ama a Deus, que serve a Deus, do cristão. E ele começa esse sermão subindo a um monte para olhar para a multidão toda e também para começar a falar. É interessante que, lógico, naquele tempo não havia sistema de som, não havia, né, como a pessoa fazer artificialmente com que a voz chegasse até a última pessoa que estava ali. Mas havia alguns recursos, né, que os oradores usavam, como por exemplo falar a favor do vento, né, que é para o vento propagar a sua voz para todos ouvirem, né? Se colocar numa posição mais alta e as pessoas num vale plano, sem muita arborificação, que é para não impedir o som de se propagar. Nós sabemos que o som se propaga em ondas, né? Então ele vai chegando. E também havia outro método que era bastante comum, né, antigamente entre os filósofos, entre os mestres, e que foi usado também até recentemente nos séculos passados, que era aquela questão do mensageiro falar e as pessoas irem repetindo o que ele estava falando e até chegar à última pessoa que estava longe. Nesse sermão aqui, estima-se que tinha mais de 5.000 pessoas ouvindo, o que era um número considerado para a época. E quando a gente fala de 5.000 aproximadamente, não estamos contando com as mulheres e as crianças, né? Não estamos contando com elas, porque as mulheres e as crianças não eram contadas. Quando a gente vê na televisão assim que houve uma manifestação e a polícia fez uma estimativa de X pessoas, né? É um cálculo que se faz de quantas pessoas por metro quadrado estavam ali presentes. Naquele tempo, quando alguém também fazia uma estimativa dessa, não deixava de ser um cálculo matemático, ninguém saía contando indivíduo por indivíduo, né? Era um cálculo por aproximação. O que a gente quer reforçar aqui é que eram muitas pessoas e ele se colocou num lugar mais alto para ser ouvido por essas pessoas. E a primeira parte desse sermão se refere às bem-aventuranças. Só as bem-aventuranças já daria uma aula da escola dominical, né? Uma aula, uma mensagem. Cada bem-aventurança poderia gerar uma mensagem, né? E ele começou dizendo as bem-aventuranças para que as pessoas se ligassem em tudo que ele fosse falar, para ter a atenção e a concentração das pessoas. Então foi tudo pensado de forma que as pessoas pudessem se concentrar e ouvir o que ele estava falando. Quem não gosta de ouvir que alguém é feliz, é bem-sucedido se fizer tal coisa, né? Então, ao invés dele fazer um sermão, né, que era muito típico dos fariseus e dos escribas, condenando os pecados das pessoas, apontando o dedo para as pessoas, ele começou fazendo um sermão que abrangia praticamente todos, porque as bem-aventuranças abrangem todos os tipos de pessoas. Nós vamos passar rapidamente por cada bem-aventurança, só para os irmãos terem uma ideia do que é que eu estou falando.
Então, a primeira bem-aventurança são: bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito abrangem um número enorme de pessoas. Talvez os arrogantes, né, os soberbos, os doutores e mestres da lei não se achassem pobres de espírito, né? Mas Jesus não estava falando de pobreza econômica, nem de situação humilhada, né, humilhante, mas ele estava falando daquele que sente necessidade de Deus e que entende a sua miséria espiritual. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aí já abrange muitas pessoas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todos nós choramos. Todos nós temos motivos para algum momento chorar em nossas vidas. Quem nunca chorou? É uma característica natural do ser humano. Poucos animais têm essa capacidade de chorar. O elefante tem essa capacidade de chorar e alguns primatas, né? Mas é uma característica peculiar do ser humano a capacidade de se emocionar e chorar ou de tristeza ou mesmo de alegria. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aqui, quando ele está falando manso, ele não está falando bobo ou a pessoa apática que não tem reação, mas aquela pessoa que escolhe viver na paz, né? E ser manso, porque domina o seu espírito. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é o que mais nós temos visto ultimamente. As pessoas sendo injustiçadas, né? Os governos do mundo inteiro praticando a desigualdade e a injustiça social. Então, é um outro tema que abrange muitas pessoas. Todos nós queremos que a justiça prevaleça, né? Que as coisas sejam feitas de forma correta. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí já é um pouco mais restrito, porque nem todos são misericordiosos. Mas na medida que você exerce a misericórdia, você recebe também a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quero deixar claro aqui que o limpo de coração é aquele de coração quebrantado, arrependido. Não é aquele que não pratica pecado, mas é aquele que tem consciência do seu pecado e se derrama diante de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como nós temos visto hoje, irmãos, pessoas propícias à guerra, propícias ao conflito, aquelas que gostam de provocar situações conflitantes, que gostam de ver, abre aspas, o circo pega fogo. Os filhos de Deus não devem ser assim. Nós devemos promover a paz, nós devemos promover a harmonia, nós devemos querer resolver as coisas dentro da serenidade e do acordo, da paz e da palavra de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E por fim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, porque mentindo dirão todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Então aqui, com essas bem-aventuranças, Jesus conseguiu atingir todos os corações que estavam ali ouvindo. Todo mundo se encaixou em um daqueles grupos, ou em vários daqueles grupos de bem-aventurados. Então, com isso, ele prendeu a atenção para o que viria a seguir, né? As outras orientações do Sermão da Montanha. Uma delas, o sal da terra e a luz do mundo. É muito interessante a gente colocar isso, o sal da terra. Eu vejo às vezes em algum carro, né? Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Ok, mas a responsabilidade de ser sal e de ser luz é grande. Vamos pensar no sal, né? Até hoje o sal é um poderoso conservante dos alimentos. Naquela época não existiam aditivos químicos e processos industriais para se conservar os alimentos por muito tempo.
Hoje em dia, tudo que a gente vai comprar no supermercado tem lá o prazo de validade, né? Porque tem produtos no meio, né, da fabricação daquela comida para que dure X tempo, né? Mas o mais antigo e o mais eficaz conservante natural dos alimentos é o sal, né? Então se colocavam os pedaços de carne, se colocavam outros alimentos, todos para curtir no sal, para que não apodrecesse tão rápido, né? Então quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, ele está falando naquela pessoa, né, que está ali para conservar, para fazer a diferença, para dar de si, para trazer gosto, sabor à vida dos outros, né? Porque ele mesmo disse, se o sal for insípido, não serve para nada, né? Se o sal não tivesse utilidade, seria pisado pelos homens. Mas a utilidade do sal é justamente trazer sabor e saúde para as pessoas. E a luz do mundo, ninguém coloca a luz em nenhum ambiente no chão, se coloca no teto para que ilumine todo o ambiente. Então o cristão deve ser aquele que traz luz, ou seja, quando aquela pessoa está presente, é possível se ver na pessoa cristã, naquela luz, a palavra de Deus. É aquele que não vai trazer confusão, é aquele que não vai trazer dúvida, é aquele que vai trazer a luz, a verdade, que é Jesus. Então, ser sal e ser luz não é bênção só para quem é, mas é principalmente bênção para os outros que convivem com essa pessoa, ok? Aí depois ele fala um pouco sobre a lei de Moisés, do versículo 17 até o versículo 20, ele fala, eu não vim para revogar a lei e os profetas. Havia, né, essa polêmica entre os fariseus e os escribas, como esse pode ser o Messias, se temos o profeta, os profetas que nos mostram que o Messias virá assim, assim, assado, se a lei de Moisés diz assim, assim, assado, e Jesus, será que está cumprindo essa lei? Ele disse, eu não vim mexer com o que já está escrito, eu vim cumprir isso. E Paulo reforça que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Na verdade, mais uma vez aqui, Jesus está fazendo uma ponte entre a lei e os profetas e a sua pessoa, né? Então, a encarnação de Deus é Ele e a personificação da lei e das profecias é Ele, né? Ele veio fazer exatamente aquilo que os profetas disseram que o Messias faria, né? Então, ele não estava dizendo, olha, essa lei de Moisés não serve para nada, essa lei de Moisés é mentira, porque isso era uma das fake news, né, que se espalhavam a respeito dele. Ele está violando a lei, ele não obedece à lei, ele está promulgando a desobediência, e ele diz, eu não faço isso, eu vim cumprir a lei. Aí, após ele deixar explicado, né, a questão das bem-aventuranças, que incluía quase todos ou todos que estavam ali ouvindo, e também deixar claro que ele veio cumprir, né, a lei e os profetas, e que ele não estava rejeitando a palavra dos profetas, nem de Moisés, né, ele começa a usar a lei para dizer a sua lição a respeito de cada tópico da lei. Ok? Então aqui ele parte para essa questão aqui dos relacionamentos. Porque o que é a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? Então esse primeiro relacionamento com Deus e os outros tópicos, os outros artigos da lei, né? Que são 10, os mandamentos, os outros mandamentos, dizem respeito ao seu relacionamento com o outro, com o próximo. E então agora ele vai pegar esses mandamentos e vai dizer, vocês ouviram como foi dito,
Eu, porém, vos digo. E essa questão dele usar a primeira pessoa, né? Eu, porém, vos digo, dá a ele a autoridade de Deus. Ele quer mostrar às pessoas que eu, porém, vos digo, porque eu sou Deus. Eu sou o Filho de Deus. Não é qualquer pessoa que está falando. Eu sou o que sou. E foi o que ele disse a Moisés, né? Primeira coisa que ele fala em relação ao homicídio. Era uma das questões da lei. Não matarás, né? Então ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, versículo 21. Não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. E aí o julgamento e as punições estavam todas ali no livro de Levítico, né? Cada tipo de homicídio tinha sua punição. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Perceba que ele eleva o nível, né? Um pouco mais, ele puxa mais um pouco a corda. Não é só o ato em si de matar que é pecado, mas só o fato de você se irar contra alguém já é pecado. O que Jesus está ensinando aqui é que o pecado começa no coração, na intenção, né? O que eles viam naquele momento era só a literalidade da lei. Matou, acabou-se. Mas e quantas vezes nós matamos alguém pela ira que causamos, pelo que sentimos por ela? Não matamos com um tiro, mas ela morre para nós, né? Em segundo ponto, ele diz: quando você trouxer uma oferta ao altar, versículo 23, mais uma questão aqui dos relacionamentos, você lembrar que você tem alguma coisa contra seu irmão, deixa ali a sua oferta, vai até o teu irmão e reconcilia-se com ele. Versículo 24. Deixa perante o altar a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a sua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. O que Jesus está explicando aqui? Que o amor, o perdão, a reconciliação são mais importantes do que fazer cumprir a lei ao pé da letra. Aí a gente poderia voltar para o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores. Seja um pacificador. Promova a paz entre você e os outros, também entre as pessoas. Aí o versículo 27 vai falar de outra questão da lei, do adultério, né? Como era na lei, puro e simples, não adulterarás. E quem adulterasse era punido, né, por aquilo que estava explicado no livro de Levítico. Poderia ser até apedrejado. Então Jesus diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mais uma vez, Jesus vem dizer que o pecado começa dentro de nós. E não só aquilo que externamos, mas começa dentro de nós com a intenção do nosso coração. Ontem coloquei um versículo para algumas pessoas dizendo bom dia. Aquele versículo que está lá em Jeremias dizendo que o coração é corrupto, né? Que o coração é corrupto. Alguém me respondeu assim: só se vê bem com o coração, que é aquela frase do Pequeno Príncipe. Eu fui explicar que o coração é malicioso e corrupto porque é regado pelas nossas emoções. E nós não podemos viver à base de emoções. Não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Porque, inclusive, o amor é uma escolha racional, né? Então,
uma frase de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, não pode ser mais verdadeira do que a palavra de Deus. E a palavra diz: enganoso é o coração e terrivelmente corrupto. É isso que Jesus está tentando explicar aqui, né? Porque no versículo 29, ele continua com essa questão da intenção. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, pois convém que se perca um dos membros do que o seu corpo todo seja lançado no inferno. O que ele está dizendo? Aquilo que é seu ponto fraco é onde você deve trabalhar. Nós vimos na aula passada a questão das nossas vulnerabilidades e onde o tentador atacou. É aí que ele vai atacar, meu irmão. Então, não é porque a mulher passou com a saia curta que ela é a culpada de usar a saia curta. O culpado é de quem olha para a saia curta com a outra intenção, e não da pessoa que usa a saia curta. Nós precisamos assumir nossas falhas e nossas fraquezas e não tentar jogar isso para o outro. Sobre o divórcio, né? Porque a Bíblia no Antigo Testamento, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aquilo que Deus uniu. É bem claro isso, que Deus uniu, né? Resta saber se Deus uniu. É esse aí o ponto. Então ele diz: aquele que repudiar sua mulher, foi dito pelos profetas, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e a que casar com a repudiada comete adultério. Mais uma vez ele está dizendo que as coisas acontecem primeiro dentro do nosso coração, né? Então, primeiro eu repudiei a minha mulher por alguma situação para que chegasse ao divórcio. É preciso prestar atenção nessa situação do divórcio. Era permitido aos judeus a carta de divórcio em caso de adultério. Só que o adultério sempre era por culpa da mulher. Não era uma questão justa. Quando o homem adulterava, não recebia carta de divórcio. Se a mulher adulterasse, recebia. Jesus coloca os dois aqui na mesma igualdade. Sobre a lei dos juramentos. O judeu não tinha costume de jurar, a não ser que fosse por Deus, né? Então ele diz: também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Porque um dos mandamentos era: não dirás falso testemunho. Hoje o que a gente mais vê na sociedade corrupta que nós vivemos, pessoas testemunhando a favor de alguém de forma incorreta, né? Falando injúrias e verdades. Mas o judeu ele tinha um cuidado para não fazer isso, porque estava na lei de Moisés. Então Jesus diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. O que Jesus está dizendo aqui? A palavra do cristão tem que ter peso. Nós devemos falar sempre a verdade. Não precisa haver a necessidade de a gente colocar outra coisa. Eu juro pela vida dos meus filhos. Eu juro pela inocência de fulano de tal. Eu juro por isso e isso aquilo. Será que a sua palavra não vale? E ele diz que o que passa disso é de procedência maligna. Então a questão de ser verdadeiro, volto aqui para a questão de ser sal e terra, né? Ou sal e luz, né? Se você é sal, se você é luz, você vai andar na verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você anda com Jesus, você anda na verdade. Então basta você dizer sim, sim, não, não. Outra lei que ele coloca, a lei do conhecido olho por olho, dente por dente, né? E ele diz que era a lei do talião. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo,
Não resistais ao perverso. Não entre em confusão com o perverso. Não tente resistir à questão, né? Mas quando alguém te ferir com uma face, mostra a outra face. Irmãos, eu considero essa última parte aqui do capítulo 5 dos textos mais bonitos da Bíblia, né? E uma das partes também mais bonitas do Sermão da Montanha. Eu gostaria de ler a partir do versículo 39 para a gente entender. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, oferece-lhe a outra face. Não é fácil. Uma pessoa te machucar, uma pessoa te ofender, uma pessoa falar alguma coisa contra você que não é verdade, e mesmo assim você continuar disposto ao perdão e a viver em paz. E ao que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Você, aos olhos dos outros, sai no prejuízo, mas você faz isso para viver em paz. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Quantas vezes a gente tem, né, um relacionamento com alguém, seja um amigo, seja um familiar, e a pessoa já aprontou todas com você, né? E você diz, agora não dá mais para aguentar. A gente escuta isso, não aguento mais, não suporto mais. Mas aí a pessoa se levanta no outro dia e continua, e ora pela pessoa, e sente misericórdia, e não desiste daquela outra pessoa. Eu conheço alguns exemplos, né, de pessoas que passaram anos orando pela conversão do outro, pessoas que tinham problemas com vício, problemas de relacionamento e outras coisas, e a pessoa foi orando, até que um dia veio a vitória. É uma persistência, é andar mais 1 milha, é dar mais uma oportunidade, né? E isso é bastante difícil, mas se Jesus estava dizendo aqui que esse é o caminho do amor ao próximo, né? Eu acredito que é possível. Isso é possível. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Na realidade, né, o judeu tinha essa ideia. Em nenhum momento Moisés disse odiarás o teu inimigo. Mas quando ele disse amarás o teu próximo, né, ficou a ideia passada de que eles deveriam se amar como nação e as outras nações inimigas considerar realmente um inimigo e odiar, né, e destruir. Mas Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Como é difícil isso, gente. A gente amar. Por isso eu volto àquele versículo de Jeremias, né? Enganoso é o coração e infinitamente corrupto. Se a gente não decidir amar de uma forma racional, através do coração ou das emoções, nunca conseguiremos. O amor aos outros, apesar do outro ser como é uma decisão racional. É o que Paulo chama de um culto racional, de uma mente transformada por Jesus. Então, amar o inimigo e orar pelos que vos perseguem. Outro dia, eu assistindo uma notícia aí na televisão de alguém que fez mal para outra pessoa. Aquele caso de uma menina que morreu aí num condomínio, um adolescente. Eu falei, a gente tem que ter misericórdia dessa pessoa, a gente tem que orar por essa pessoa. E eu estava falando isso, né, no WhatsApp, e alguém respondeu assim, que nada, essa pessoa merece a sentença de morte. Eu acredito que todo mundo tem uma chance de se recuperar e de se arrepender diante de Deus.
por mais pecador que seja, né? Mas não é porque eu sou boazinha, não, é porque eu entendo o tamanho e o alcance do amor de Deus, né? Deus ama até o mais vil pecador. Deus ama até o mais vil pecador. Aquele que comete uma atrocidade com outro ser humano também tem uma chance de se arrepender, se ele quiser. E Jesus mesmo, nesse livro de Mateus, mais lá na frente, ele vai falar para que a gente ore pelos presos, para que a gente visite os presos, para que a gente ore pelos doentes, né? Para que a gente tenha misericórdia do pecador. Em Romanos 6, Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça é justamente para quem é pecador. Para quem é perfeito, para que a graça? A graça é para o pecador. E como nós somos pecadores, devemos também ser um canal da graça de Deus. Então ele diz: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons. O sol nasce para todos, a graça é para todos, né? Porque se amardes quem vos amam, que recompensa tendes? Realmente é muito fácil, né? E é muito simples a gente amar nossos filhos, nossos netos, nosso pai, nossa mãe, nosso esposo, nossa esposa, pessoas da família, amigos, né? Colegas de trabalho, porque são pessoas que fazem parte do nosso convívio diário e é fácil, né? Você dizer, não, fulano é meu amigo, eu amo, faço tudo por ele. Mas se a gente amar aquele que não gosta de nós, aquele que talvez nos persiga no trabalho, aquele que fale mal de nós, se a gente orar por ele, então nós estamos excedendo, né, essa lei dos fariseus e dos profetas e estamos no nível que Jesus está falando aqui. Eu, porém, vos digo. Realmente Jesus colocou em outro momento aqui, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo. Amarás o teu próximo como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou, né? Um amor sacrificial a ponto de morrer na cruz pelos nossos pecados. Porque quem ama só quem é amado não excede o entendimento nem o amor, né? E o nosso amor deve exceder, porque deve vir da graça de Jesus. Amém? Agradeço a todos que assistiram essa aula de hoje. O Sermão da Montanha não terminou. Ele termina o capítulo 5 aqui com esse alerta sobre amar ao próximo acima das convenções sociais, né? Sobre um outro olhar, sobre um outro ponto de vista. Mas ele vai continuar falando o capítulo 6 e o capítulo 7 nesse sermão. E a multidão vai permanecer sentada e ele falando sobre esses ensinamentos, né? Foi um longo sermão e poderíamos ter mais de uma aula sobre cada tópicozinho desse sermão. Mas para não ficar muito cansativo, né, tentamos fazer um resumo do capítulo 5. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar embaixo aqui nos comentários ou nos outros canais nas redes sociais da igreja, né? Curta, compartilhe, esteja conosco até o final desse livro. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.